A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Estou muito feliz por estarmos aqui mais uma vez. A paz do Senhor para você que está em casa. Que Deus te abençoe ricamente. A paz do Senhor para você que está nos visitando. Que Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Você está no melhor lugar, que é na casa do Pai. Aqui você tem liberdade para glorificar, para pular, falar em línguas estranhas. Aqui nós temos a liberdade para manifestar a glória do Senhor em nossa vida. Louvado seja Deus. Momento de, nós estamos nesse período de oração, falando a respeito de família, e nós temos esse compromisso com a nossa família. Nós não podemos deixar de lutar pelas nossas famílias. O tema da mensagem hoje: lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute. Não importa qual é a batalha que você esteja enfrentando, mas não desista de lutar. Continue trabalhando em favor da sua casa, da sua família, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de ser apenas um chifrudo, mas ele tá jogando sério e pesado nas famílias. Arrebanhando crianças, jovens, idosos, adolescentes, homens, mulheres, estão arrebanhando, e muitos. Eu escutei um pastor falar esses dias, ele falou assim, um servo dele falou: pastor, vamos ampliar a igreja. Ele falou assim: não tem necessidade de ampliar, porque cada dia que passa o número está se diminuindo, o número de cristãos. As igrejas cada dia mais estão ficando mais vazias, e o mundo lá fora cada dia é mais cheio. Nós vemos aqui aos domingos aqui como é que fica superlotado aqui no domingo. Você passa nas portas dos botequim, quanto você vê homens que foram batizados com o Espírito Santo, comeram na mesa do rei, hoje estão comendo na mesa do diabo. Hoje, as pessoas estão cada dia mais esfriando o amor, mas nem de todos há de esfriar. Aquece o seu coração no amor. Ame e persevere em oração, porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz: orai sem cessar. Orar sem cessar, porque o crente que não ora é um crente que está sem vitamina, está fraco. Um crente que não ora, ele vive à mercê da oração dos outros, ele vive à mercê do milagre dos outros, porque ele não tem força para buscar em Deus o milagre, nem para a sua vida e nem para a sua família. Esse período de 40 dias de oração é o momento de você refletir sobre isso. Qual é o meu lugar na casa do Senhor? O que eu estou fazendo na sombra do Altíssimo? É o momento de nós refletirmos isso. Abre sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. Nós vamos ver aqui um quadro de um rei, o rei Davi. O rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Tudo que ele precisava, ele buscava no Senhor. Louvado seja Deus. Até as suas batalhas, suas guerras, ele primeiramente consultava a Deus a respeito das guerras que ele ia enfrentar. E ele foi um homem que foi chamado pelo Senhor para ser rei de Israel. Mas em nenhum momento ele tomou o lugar de Saul, que era rei naquela época. Em nenhum momento ele tirou alguma vantagem do chamado dele, para até mesmo ficar acima de alguém. Nunca. Muito pelo contrário, o rei Davi, ele fugia para não tocar no ungido do Senhor. Mas ele, nessas fugas dele, ele foi conquistando um exército
que não tinha, um exército que não tinha homens que não tinha, né, uma boa representação, homens fugidos, que viviam em lugares isolados, mas aqueles homens fizeram uma aliança com Davi, e foi um total de 600 homens, e eles começaram a batalhar, e toda a batalha deles não era deles, ele batalhava para os outros, para os filisteus, porque a única forma dele se esconder de Saul foi se alojar numa das cidades que era de Israel, que foi conquistada pelos filisteus. E ele lá se escondeu e o rei lá não pôde perseguir. Mas ele tinha alguns homens com ele. Ele tinha alguns homens que se aliaram com ele. Ele tinha também suas preocupações, os homens confiavam em Davi. Então, eles começaram a guerrear. Porque para onde eles foram, a cidade não era deles. A cidade de Ziclac não era deles. Mas eles foram habitar naquela cidade. Toda a guerra que eles batalhavam seria como ele pagasse um aluguel de onde eles estavam morando. De onde eles e os seus súditos estavam morando. Eles guerreavam com os filisteus para poder ganhar moradia onde eles estavam. Olha que coisa interessante, né? Mas nem por isso ele faltou de fidelidade com o rei Aquis naquela época. E aquele rei achou graça em Davi e separou uma cidade para que ele e os seus 600 exércitos, seus 600 soldados habitassem naquela terra. E lá eles ficaram com seus 600 homens. Mas mesmo assim eles começaram a guerrear, começaram a batalhar. E quando eles foram para a batalha, a sua família, a sua casa ficou desamparada. Louvado seja Deus. Mas Deus nunca deixou de proteger Davi. Deus nunca deixou de mostrar a ele o caminho que ele deveria seguir. Deus nunca deixou desamparado as decisões que ele ia tomar. Em tudo isso, Deus foi conduzindo a vida de Davi. Por isso que é bom nós buscarmos no Senhor, orar sem cessar pelas nossas famílias, porque Deus, Ele não desampara ninguém. Eu não sei qual é a tua luta nesta noite, eu não sei o que você tem enfrentado, mas continue lutando em Deus, que amanhã ou depois, não importa, não sei quando, mas um dia Deus vai te dar a vitória. 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 ao 6. Abre a sua Bíblia, por favor. Louvado seja Deus. Vou botar aqui? Já está lá, ó. Caramba, eles são eficientes. De 1 ao 6. E sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclac, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul, sobre Ziclac, e tinham ferido a Ziclac, e tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram cativo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou
no Senhor. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus, por favor? Então, Davi, nós trouxemos um pouquinho da história, do percurso da vida dele. Então, Davi, depois de ele entrar em acordo com um rei chamado Aquis, ele caminhou, depois que ele entrou em acordo, porque os governantes dos filisteus olharam para Davi, disseram assim: esse homem não é de Israel? Esse homem não fazia companhia de Saul? Então eles entraram em acordo de tirar Davi do meio deles, porque Davi já estava se preparando para poder ir à guerra com os filisteus. Mas os governantes daquela época acharam melhor não levar Davi. Então disseram para Davi, o Aquis, que achou graça em Davi, devido às guerras que eles lutaram junto, pelas suas espadas manchadas de sangue, pela fidelidade que Davi tinha. Então eles acharam melhor falar assim: Davi, volte para a sua cidade, volte para casa. Então, a caminhada que eles tiveram, eles tiveram uma caminhada de 3 dias, diz aqui a Bíblia, mais ou menos uma distância de 145 quilômetros que eles andaram, até chegar a Ziclac. Então, você imagine o cansaço que tiveram durante 3 dias caminhando. Às vezes nós caminhamos 1 hora, já se sentindo tão cansados. Imagine um homem, o seu exército, 600 homens, caminhando, levando em si nas suas costas os despojos, levando nos seus ombros as suas espadas, as suas lanças, os seus escudos. Imagine o tanto peso que aqueles homens tiveram. Não era somente a caminhada, mas eles também tinham um peso a carregar. Eles tinham algo para conduzir, para poder chegar até Ziclac. Louvado seja Deus. Até Ziclac, onde se encontravam as suas famílias. Imagine você indo para uma batalha, já dias fora de casa. O que mais você quer ir para o seio da sua família. O mais que você quer é descansar nos braços dos seus filhos. O mais que você quer é você poder desabafar com a tua esposa, dizer assim: poxa, mulher, lá no trabalho aconteceu isso, e você desabafar com a sua esposa. Irmão, eu imagino que aqueles 600 homens, mais o Davi, eles imaginavam, sentar à mesa com a sua família, com seus filhos, desabafar. Imagine que Davi ficou em Ziclac durante 1 ano e 4 meses. Irmão, durante 1 ano e 4 meses aqueles homens travaram batalha. Eles estavam sem ver sua família durante meses, durante dias. Imagine você ficar 1 ano sem ver sua família. E eles ficaram, porque eles tinham que lutar, eles tinham que pagar o aluguel onde eles estavam morando. Eles tinham que dar um resultado aos reis, para manter a família deles lá em Ziclac, porque os filisteus tinham tomado essa cidade, e eles foram para lá. Então eles ficaram ali, doidos para chegar em casa, tomar um banho, com a sua duchinha quente. Eu não gosto muito de água quente não sei se vocês gostam, mas a sua duchinha quente, pastora, pegar a sua esposa, dar um beijo na esposa, ter uma noite, aquela noite, quem é? Com a sua esposa, porque o Senhor disse que nós temos que aproveitar bem, eu não vou falar aqui porque, mas os homens estavam desesperados, doidos para namorar, doidos para abraçar seus filhos, contar as histórias, do que passaram. Mas quando eles chegaram na cidade, eu imagino, quando faltavam poucos metros para chegar na casa, eles viram fumaças, eles viram tudo queimado. Imagine, irmão, quando eles começaram a aproximar da cidade, a primeira coisa que eles fizeram foi cair do joelho na porta da cidade, começar a chorar, começar a imaginar: onde estão meus filhos, onde está a minha esposa, onde estão os nossos idosos, alguns pequenos homens, onde está? Então eu imagino que eles viram a cidade toda queimada, e no meio daquelas cinzas, no meio daquelas madeiras, eles começaram a procurar os corpos,
começaram a procurar, de repente eles morreram queimados, começaram ali revirar tudo, mas eles não encontraram corpos nenhum. E a primeira coisa que eles fizeram, irmão, está aqui, né, na Bíblia que nós acabamos de ler, foi chorar, entrar em prantos. E eles começaram a se derramar em lágrimas, ao ponto, irmão, de eles faltaram as forças. Eu nunca chorei assim não, né, mas aqui a Bíblia fala que faltou força naqueles homens, de tanto que eles choravam pela sua família. Sabe, você tem chorado pela sua família? Você tem, sabe, pagado um preço pela sua família? Como você tem encontrado a sua família? Eles encontraram a família deles totalmente destruída. As casas, tudo destruído. Porque os amalequitas eram homens que eles eram fera, eles eram homens muito expert, né, em saquear as coisas. Eles eram fera nisso, porque ali no deserto, existia um deserto ali perto, que eu não me lembro o nome, né, acho que é o deserto de... eu esqueci o nome do deserto. Mas eles andavam ali no deserto porque Negueb era um deserto que era árido, seco. Então não chovia, só chovia vez no deserto. Então existiam muitas montanhas. Então nessas montanhas tinha muitas bacias. E quando chovia, essas bacias enchiam, transbordavam, e a água ia cortando o deserto assim. O Salmo fala sobre isso, né? Sobre as águas do Negueb, né? Fala sobre esta água, né? Como quando eles viam aquela água correndo naquele deserto, irmão, para eles naquela época era um milagre de Deus, era um milagre que estava acontecendo ali. Então os amalequitas, eles andavam ali saqueando as pessoas, porque muitos viajantes andavam por ali, cortavam o deserto por ali. Então eles já tinham essa habilidade de saquear as coisas, de roubar. E quando eles foram numa dessas para poder ir para o deserto, né, para saquear, que eles saquearam as pessoas que estavam ali e viram que a cidade de Ziclac estava abandonada, estava sem segurança nenhuma, estava desprotegida. Então, o que eles fizeram? Vamos entrar pelo lado sul e vamos roubar. Foi o que eles fizeram. Entraram lá, roubaram tudo, os seus despojos, roubaram tudo e levaram preso as famílias em cativeiro. Irmão, isso aqui é uma lição muito forte para a gente, né? Nós temos que vigiar, irmão, a nossa casa. Nós temos que... A Bíblia fala, né? O guarda que não guarda a sua casa, como é que é? O sentinela que não guarda... Isso aí. Então, tem pessoas, irmão, que tem 2 empregos. Tem pessoas que só vivem trabalhando, só vivem na luta. Aí o que acontece? Não sabe como é que está a vida do filho, não sabe como é que está a vida da esposa, não sabe como é que estão os seus parentes, porque a pessoa só sabe trabalhar. E a casa fica desprotegida. Então fica muito fácil do inimigo atuar ali, porque o pai e a mãe nunca estão em casa. Preferiram ter 2 empregos, preferiram ter tanta coisa, tanto compromisso, ao ponto de abandonar a casa. É a mesma coisa, né? Tem um irmão que falou assim para mim, já viu aquelas beatas de igreja? Beata de igreja? Irmão, a irmã sobe monte, está na oração, está pregando, faz visita, a irmã nunca sai da igreja. Aí ele falou assim, geralmente as beatas das igrejas, se você entrar na casa dela, a casa está toda desarrumada, louça sem lavar. Irmão, é um quadro, sabe, de você falar assim, caramba, e não para igreja nenhuma, já viu isso? Irmão, nós temos que tomar cuidado. A família é um bem precioso que Deus nos deixou. Não podemos deixar que as nossas lutas nos impedem de cuidar da nossa família. Nós temos que lutar sim, mas nós temos que também olhar para a nossa casa. Esses homens aqui lutaram, guerrearam, mas não deixou nenhum guarda lá, não deixou ninguém vigiando aquela cidade. Então foi um ponto muito fácil para o inimigo entrar e saquear tudo e roubar tudo. Aí o que sobrou para eles? Foi lamentar, foi chorar,
Quantas pessoas estão chorando nesse momento, se lamentando? Quantas pessoas estão chorando, mano, pelo um ente querido? Quantas pessoas estão nesse momento tão desastroso, né? Então, aqueles homens estavam buscando uma alegria. Eles estavam ali querendo dividir, juntamente com a sua família, a alegria junto com os seus filhos. Louvado seja Deus. Mas quando eles chegam naquele lugar, a única coisa que eles veem ali é a destruição. Quantos lares estão sendo destruídos? Como eu acabei de dizer. Quantos lares estão sendo atacados pelo inimigo? Às vezes nós trabalhamos tanto pelos nossos sonhos, pelas nossas conquistas. Nós, cultivamos tanto, né, o nosso casamento, as nossas vidas, nossos filhos, que foram sonhos nossos. Mas o que fazer quando esses sonhos são roubados? O que fazer quando um bem nosso é tirado? Aqueles homens construíram algo na sua vida, os sonhos deles foram construídos. Mas o inimigo foi lá e roubou o sonho, roubou aquilo que eles conquistaram junto. Irmão, aquelas famílias já sofriam por falta de água, já sofriam por falta de alimento naquela cidade. Ainda sofria por falta de alguém guardar a casa, de proteger a casa. Então o que aconteceu? Foi roubado os sonhos, foi roubado os projetos, foi roubado as conquistas, de tanto trabalho que nós tivemos na vida, de tantas lutas que nós tivemos para chegar a um e roubar. Mas o que fazer nessa hora? O que você faz nesta hora, quando um sonho, algo da sua vida é roubado? O que você faz? O que fazer quando é tirado o nosso bem mais precioso, que é a nossa família? A família é um bem precioso que Deus nos deu. É algo, é uma pérola que Deus nos deu, maior do que tudo. O que fazer quando isso é tirado, irmão? Louvado seja Deus, né? Tirado a paz da família. Quantas famílias estão sem paz, né? Viveu um período tão bom e agora a paz acabou, a alegria acabou, o vinho acabou, e entra aquele desespero dentro de casa, aquele problema dentro de casa, o inimigo começa a roubar tudinho, tirar aquela alegria, tirar a paz dos lares. Quantos lares estão sofrendo? Quantos lares estão, irmão, sofrendo? O que fazer quando o inimigo toma posse, irmão, dos nossos filhos? Quantos filhos estão perdidos? O inimigo pega e leva cativo para as drogas. O inimigo pega, leva seus esposos para as drogas, leva as mulheres para a prostituição, leva as crianças, irmão, que têm um coração tão sensível à palavra, a ser abusadas, porque alguém mentiu no coraçãozinho delas, estão sendo traficadas, estão sendo abusadas. O que fazer quando isso acontece? Eu tive um irmão, perdi meu irmão com 30 anos. Irmão, sabe que você não tem o que fazer? Ele era dependente químico. Lindo, meu irmão. Nós, na minha casa, não sabia mais o que fazer, irmão. Conselhos e conselhos, oração, nós fizemos o que podia fazer. Mas ele estava na dependência química. E ele faleceu. E o que fazer quando um quadro desse se aloja dentro do nosso lar? Quando você tem um ente querido enfermo? O que fazer? O que fazer quando as perdas batem na nossa porta? É o momento de nós refletirmos. Você tem um lar. Nós temos um lar. Nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, para que o inimigo não leve cativo nossos filhos, para que o inimigo não leve cativo os seus maridos, as nossas esposas,
nós temos que cuidar da nossa casa. Porque quando ele leva, irmão, para tirar de lá, é muito joelho no terra para tirar. Então, enquanto isso não acontece, zele pela sua casa, zele pelos seus filhos, zele pela sua família. Louvado seja Deus. E as tragédias, as perdas, irmão, são algo que às vezes é inevitável. Tem coisas que acontecem que é inevitável, não tem o que você fazer, né? As dores provenientes de acontecimentos como esses, que vieram sobre Davi e seus comandantes, mostraram quão vulnerável eles eram. Pastora, aquele homem ganhou muitas guerras. Aqueles 600 homens, irmão, venceram vários inimigos. Mas quando foi tudo tirado deles, a família, os filhos, irmão, eles começaram a entender que eles eram vulneráveis. Eles caíram com o joelho em terra, viu que eles não eram tão fortes como eles pensavam. Talvez você está pensando assim, eu sou forte. Mas quando a perda, a tragédia chega, meu irmão, aí você vai ver que muitas das vezes eu sou vulnerável com as consequências. Aqueles homens eram fortes, ganharam muitas batalhas, ao ponto dos filisteus acreditarem neles. Mas eles viram como eles são vulneráveis aos ataques. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então eles começaram a chorar. Nesse momento é só chorar. Você se derramar em lágrimas. Porque as lágrimas, irmão, não é vergonha para ninguém chorar quando acontece uma perda. Chore. Chore, se lamenta também. Eu chorei muito quando eu perdi meu irmão. Hoje mesmo estava conversando com meu outro irmão. Até hoje eu choro. Louvado seja Deus. Então, irmão, o choro, a lamentação, louvado seja Deus, são um escape, são um remédio. Isso é um remédio para a nossa vida. Glória a Deus. Por quê? Para que esse sentimento, irmão, não venha consumir você totalmente. Chore. Igual o pastor falou domingo, né? Eu sou homem não chora, mas chora. Porque se nós deixarmos a tristeza, o abatimento, ele vai te consumir. Você que vai ficar doente. Então chore. Como dizia, né? Tem um escritor que falou que o choro, porém, tem certo valor terapêutico. O choro, ele tem valor terapêutico. Incrível isso, né? É uma terapia para você. Chore. Louvado seja Deus. O consolo sempre tem algum valor. Por outra parte, coisa alguma pode aliviar completamente grandes tristezas, se não passar do tempo. O consolo ele vai vir, mas isso é com o tempo. Isso demora. Você sair dessa tristeza, isso é com o tempo. Louvado seja Deus. Então, irmão, chore mesmo, grite, né? Eu vi um programa que o rapaz, ele era muito calado, né? E o cara do programa falou assim, por que você é assim? Eu não consigo, eu não vou conseguir, sabe? Estava muito triste. Aí ele pegou aquele rapaz e levou para uma área, botou um monte daquele saco de boxe. Botou, ó, eu quero que você dá 20 socos em cada saco desse. E pegou assim um monte de móvel, né? Televisão, tal, deu uma marreta para ele, olha, quebra esse tudo aí, quebra essa televisão, quebra esses armários, quebra tudo. Ele pegou para extravasar mesmo, quebrou tudo, deu os socos que ele tinha que dar. Depois que ele estava bem cansado mesmo, ele sorriu. Ele, agora sim. Se extravasa mesmo, chore. Se for preciso dar soco, dá soco. Sabe? Faz alguma coisa. Mas não leva isso para a tua cama, não. Se extravasa, grite. Seja o aperto na alma.
O choro, irmão, é um sentimento da natureza humana. Então chore, se você perdeu, como eles aqui perderam. É de natureza humana. É um escape de morte produzido pelo sentimento de perda. Tem pessoas que estão tão tristes na vida, por uma perda, que muitos pensam em suicídio. Não, esse dia o pastor pediu oração para uma jovem que está com um espírito de suicídio. Porque é um sentimento que está na alma, a pessoa não consegue botar para fora. Não vale dizer, hoje minha esposa cobrou isso de mim. Salmo capítulo 6, versículos 6 e 7. Veja bem o que o salmista ele fala. Glória a Deus. Olha lá. Já estou cansado no meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama o molho, o meu leito com as minhas lágrimas. Então você vê que ele já estava cansado de tanto chorar, de tanto se lamentar. Tem pessoas que às vezes, irmão, leva para a cama ainda a tristeza, chora. E nesse tempo não podemos deixar que a amargura tome conta do nosso coração. Não devemos deixar que a amargura, tome conta. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E quando isso acontece, quando há uma perda, quando há algo que acontece na nossa família, na nossa casa, a primeira coisa que faz, que é o exemplo que aconteceu lá no Éden. A mulher pecou, o que ela fez? Foi culpar um homem. A gente nunca assume os nossos problemas. Nós queremos sempre botar o problema em outra pessoa. Aconteceu isso por causa de você. Aconteceu isso porque você não me ajudou. Foi o que aconteceu entre esses homens. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 3, 6. Bota aí. E vai culpando as outras pessoas. Pessoas que às vezes nem tem culpa do que aconteceu na tua vida, nem tem culpa do que aconteceu na tua família, do quadro que se encontra. E a gente às vezes bota a culpa nas pessoas. Louvado seja Deus. 1 Samuel 30, versículo 6. Olha só como é que um vai jogando a culpa para o outro. Olha bem. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo. Olha só. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Vai, 7. E Davi e Abitar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me, peço-me aqui o alforje, e Abitar trouxe a Davi. Louvado seja Deus. O que eles fizeram? Vamos apredejar o rei. É culpa do rei. Não é ele que estava nos dirigindo a nossa vida? Não é isso que acontece às vezes? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente vai culpar as outras pessoas? O que mais eles fizeram foi o quê? Querer apedrejar Davi. A gente tem essa mania de estar acontecendo alguma coisa, a primeira pessoa que passa na nossa frente foi culpa dele. Foi ele. Então, irmão, a sua luta e a minha luta, louvado seja Deus, é eminentemente espiritual. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, do 12 ao 13. Bota aí para nós.
Então a tua luta não é contra a carne e nem sangue. Olha lá. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai o quê? Ficai o quê? Então, irmão, chegou o tempo de nós pararmos de chorar. Esse tempo tem que cessar. Louvado seja Deus. E se fortalecer em quem? No Senhor. Tem que parar esse choro e se fortalecer nele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está o quê? Perto. Busque no Senhor. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz, bota lá. Eclesiastes 3, 4. Olha lá. Tempo de chorar. Tempo de quê? Tempo de? E tempo o quê? É tempo de parar de chorar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Pela manhã. Pare de chorar. Se fortaleça no Senhor. Enxugue as suas lágrimas. Se reanime em Deus. Se reanime em Deus, querido. Louvado seja Deus. Faça como Davi. Lembre-se que você tem um Deus que lhe daria a vitória frente aos seus inimigos. Lembre que você tem esse Deus na sua vida. O inimigo está lá, mas Deus está contigo. Deus vai te dar a vitória. Louvado seja Deus. Salmo 18, versículo 1 e 2. Vamos lá. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza o quê? Minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto quê? Refúgio. Glória a Deus. Querido, levante-se, querido. Você que está aí deitado em lágrimas, levante-se com fé. Levante-se e comece a glorificar a Deus. Busque o Senhor. Ponte de pé que o Senhor quer falar contigo. Pare com essas lágrimas, dança na presença do Senhor. Glorifique Ele, louvado seja Deus. Ele está contigo todos os dias. Louvado seja Deus. Salmo 127, versículo 13 e 14. Você tem que crer nisso. Salmo 27, 13 e 14. Olha só. Como é que é? Pereceria, sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra de quê? Então o que lá que está dizendo? Ó, parece sem dúvida. Pareceria sem dúvida, não é isso? Pereceria sem dúvida. Estou com o meu óculos na rua. Pereceria sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos. Você está vivo? Amém. Glória a Deus. Aí ele fala, ó, espera no Senhor. Glória a Deus. Você tem esperado no Senhor? Hã? Espere no Senhor. E mais o quê? Mais o quê? E Ele fortalecerá o quê? Você está triste? Deus vai fortalecer o seu coração, mas tem que se animar nele. Espere, pois, no Senhor. Espere no Senhor.
Espere em Deus. Não tome decisão precipitada, não. Espere no Senhor. Davi, querido, Davi não se lembrou somente que ele tinha um Deus todo-poderoso. Ele só não lembrou disso, louvado seja Deus. Mas também que ele era o quê? Sacerdote de Deus. Glória a Jesus. Aí ele falou lá em 1 Samuel 30, versículo 7. Abiatar, ele foi um homem que toda a sua casa foi destruída, a sua família. Está lá no capítulo 1 Samuel capítulo 22. Toda a sua casa foi destruída. Abiatar conseguiu escapar. E a primeira coisa que ele pensou, ele falou assim: eu vou pegar o quê? Como é que é o nome dela? A estola sacerdotal. Antes dele fugir para ir para perto de Davi, ele foi lá, pegou a estola e levou consigo. Aí quando chegou nesse momento aqui, Davi chama Abiatar. Fala assim: olha, Abiatar, traga para mim a minha estola sacerdotal. E Davi então vestiu a estola. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2:9. Bota aí, Romo. Davi se lembrou que ele tinha uma estola sacerdotal. Mas olha o que você é na presença de Deus. Olha o que nós somos na presença de Deus. Ele sabia que tinha um Deus todo-poderoso. Você crê que você tem um Deus todo-poderoso? Mas ele também se lembrou que ele tinha uma o quê? Estola o quê? Sacerdotal. Olha o que diz aqui 1 Pedro 2:9. Olha lá. Mas vós, a geração eleita, ora, o que ele está falando? O sacerdote real, a nação santa, o povo que adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Então você é um sacerdote real. Quando Davi ele botava a sua roupa, ele ia na presença de Deus para consultar a Deus qual seria a vontade de Deus em suas decisões. Mas você tem um acesso livre ao Pai. Aleluia. Você pode chegar diante dele e fazer seus pedidos, colocar diante do Senhor as suas lamentações. Glória a Deus. Você tem um acesso a Deus. Olha que momento lindo de 40 dias de jejum, você tem um acesso ao Senhor. Você não precisa de intermediário, não. Você pode ir até o Senhor. Então o sacerdote real era alguém que fazia o sacrifício. Louvado seja Deus. Os ritos espirituais. E agia como mediador do povo. Louvado seja Deus. O inimigo, irmão, ele nunca vai querer saber que você é um sacerdote do Senhor. Ele vai fazer de tudo para poder impedir isso. Louvado seja Deus. Ele nunca vai querer, irmão, querer que você se lembre que você é um ministro de Deus, que você é dele, é do Senhor, que você pode interceder e levar as causas das demandas para o Senhor, para que o Senhor atenda. Ele nunca vai querer, irmão. Esse período de 40 dias de oração e jejum, ele está incomodando o inferno. Ele vai fazer de tudo, irmão, para entristecer você nesse período de 40 dias de oração, de jejum e oração. Pessoas, até chegar ao final, irmão, muitas pessoas vão desanimar. Ele vai fazer de tudo para você desanimar, para você, irmão, romper com esse propósito com Deus, porque ele sabe quem você é em Deus. Ele tem pavor disso. Ele tem pavor disso quando um crente dobra o seu joelho para orar. Não desanime, não. Continue lutando com jejum e oração em prol das famílias, para Deus botar em liberdade aqueles que estão cativos. Louvado seja Deus.
E você, como um sacerdote real, você tem intimidade com Deus, você tem essa intimidade com Deus. Ah, eu não sei orar, fale com Deus. Fale com o Senhor. Fale com Ele, Senhor, qual o caminho que eu devo seguir? Foi isso que Davi fez. Ele buscou no Senhor pedindo, Senhor, o que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo seguir? A decisão que eu tenho que tomar. Davi, irmão, ele buscou consolo no Senhor. Enquanto as pessoas estavam com pedra na mão para atacar nele, ele foi ao Senhor, buscar direção no Senhor. Independente da tua luta, dos seus sonhos, irmão, pede direção a Deus, que Ele vai te direcionar a sua vida, louvado seja Deus. Então, Davi, ele perguntou assim ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Rei, e irei alcançá-los? Então ele fez essa pergunta a Deus: eu posso ir? Será que eu vou alcançar ele? Talvez são perguntas que às vezes nós queremos desenhar muito para Deus. Ele poderia falar assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei o que, eu poderia... Ele podia fazer muitos desenhos, mas ele foi direto. Senhor, eu posso ir? Eu posso ir? Eu vou alcançar eles? Ele foi direto com Deus. E qual foi a resposta de Deus? Deus respondeu: persiga-os, e é certo que você vai alcançá-lo e conseguirá libertar os prisioneiros. Deus, sabe, deu direção a ele e falou: ó, eu ainda vou te dar vitória. Quando você pegar suas calças e botar na mão do Senhor, Deus vai te dar a direção e ainda vai te dar a vitória. Porque você não buscou aos universitários, você foi direto a Deus, buscar o Senhor. Ele poderia ali se lamentar, Davi ali, podia ficar ali junto com os homens, mas não, ele foi a Deus. E Deus decretou a ele a direção, o que ele deveria fazer, e deu a vitória ainda na mão de Davi. Busque no Senhor. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E quando ele busca o Senhor, todos os seus temores foram anulados. E o que plantou no coração de Davi foi o quê? A coragem. Se fortaleceu. Ele buscou força no Senhor, se sentiu forte espiritualmente. Não, eu vou lá. Deus me deu a certeza que eu vou tomar, eu vou trazer de volta aquilo que o inimigo levou. Deus restituiu a vida de Jó. Jó perdeu seus filhos, ele carregou 10 caixões, ele perdeu tudo, seus amigos ficou contra ele, mas Deus restituiu tudo a Jó. Deus restituiu a Jó. Deus abençoou Jó. Então, querido, chegou o tempo de você lutar, mas lutar para vencer. Lutar para vencer. Esse período aí de pandemia, irmão, quanto eu vi as pessoas orando. Já pensou se isso continuasse? Quantas pessoas orando, irmão? Tu abriu a caixa de mensagem, pessoas orando, mas parece que isso parou. Então, quando Davi ouviu a decisão de Deus, o que ele fez? Ele se levantou para agir. Não levante para agir sem que Deus te dê a ordem. Só parte para a batalha quando Deus decretar: ó, pode ir, meu filho. Não vai agir sem Deus, que você vai quebrar a cara. Vai com Deus. Não foi isso que Moisés fez? Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Louvado seja Deus. 1 Samuel 39. Ao que partiu Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Irmão, Deus vai te dar vitória em todas as batalhas, mas nós temos que fazer a nossa parte e agir. Louvado seja Deus.
Mas chegou lá no ribeiro, ele estava com 600 homens. 200 homens, irmão, se sentiu cansado. Abaixaram as suas armas, pastor. Não conseguiram prosseguir. E ele ficou somente com os 400 para poder ir para a batalha. A sua luta, eu não sei quanto tempo está durando. Mas é o momento de você parar, ver aonde o cansaço começou. Onde começou esse cansaço na minha vida? E você buscar reforço no Senhor. Mas, Nilton, como buscar o reforço no Senhor? Primeiramente, lendo a palavra. Está na hora de você se separar um pouco e começar a ler a palavra. Buscar o Senhor pelas madrugadas em oração. É começar você a buscar ânimo no Senhor. Está cansado? Pare um pouco. Pare, reflita. Não bota a carroça na frente dos bois. Leia a palavra. Obedeça ao Senhor. Deixa Deus tomar controle da sua vida. Quando aqueles homens não foram com Davi, muitos poderiam falar assim: esses homens são fracos, deixaram Davi sozinho com os 400. Mas só que Davi não estava apoiado, pare e pensa, naqueles 200 homens não. Davi não estava apoiado naqueles 400 homens que foi com ele não. Davi estava apoiado na promessa que Deus deu a ele, louvado seja Deus. Deus fez uma promessa a ele: vai, ainda vai conquistar. Ele estava apoiado na promessa do Senhor. Ele não estava apoiado naqueles homens não, pastor. Ele estava apoiado na promessa que Deus tinha feito a ele. Louvado seja Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se Deus falou que vai fazer, espera. Se Deus falou que vai cumprir, aguarde. Mas Ele vai fazer, porque Ele é um Deus fiel, louvado seja Deus. E Deus respondeu: vai, persiga. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha aí a promessa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, nas nossas batalhas, Deus vai dar várias estratégias para você vencer. Deus é um Deus, irmão, que Ele não desampara os seus filhos. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, o inimigo, ele nunca vai cessar de tentar atacar a sua vida, enquanto não houver batalha. Se você não se levantar para batalhar, ele vai continuar batalhando sem cessar. Enquanto ele não vê um lutador, ele não vai cessar de te afrontar. Ele vai continuar trabalhando sem cessar, louvado seja Deus. 1 Samuel 30, 17, estou acabando, já porque passei da hora, né? Caramba. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só os 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Nunca você deve parar de lutar. A derrota de todos os teus inimigos, que mantém cativos aqueles que amamos, já está decretada. Aquelas pessoas que nós amamos, que o inimigo tenta manter preso, o inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Já está derrotado em nome de Jesus. Aquela irmã que não fala contigo, esse inimigo que está atuando, está quebrado em nome de Jesus. O filho que se perdeu, irmão, se o inimigo levou cativo, está repreendido em nome de Jesus. O seu esposo, o seu noivo, o seu namorado, não sei, Deus vai libertar em nome de Jesus. Seu parente que você tenta estar orando, não pare de orar. Deus vai libertar em nome de Jesus. Aí chegou o tempo de paz, o tempo de conquista. Quando eles foram lá
Destruíram os amalequitas, eles trouxeram as suas esposas, trouxeram os alimentos, trouxeram os seus despojos, trouxeram tudo. Aí, o que ele fez? Ele mostra para a gente que a sua vitória não é só sua, é de todos nós. O que eles fizeram? Repartiram com todos aqueles que, até aqueles que não foram à batalha, eles repartiram as bênçãos que eles recebiam. Então, quando Deus te abençoar, sabe, coopere com os irmãos, anuncie aos irmãos a sua vitória. Muitos diziam assim: eles não foram, então não vão receber. Está na palavra, eles não foram, não vão receber. Mas Davi decretou, mesmo eles também têm a mesma parte, a mesma parte que vocês ganharam, eles também têm direito, né? A mesma parte que eles ganharam, aqueles que não foram para a guerra também têm direito em tudo que nós conquistamos, né? Não é porque às vezes a pessoa chegou ontem, não tem a mesma parte que você. Sim, a mesma parte que cabe a mim, cabe o pastor, a mesma parte que cabe àquele que chegou hoje. Ah, mas eu orei, eu lutei. Não, irmão. A sua luta é para compartilhar com o irmão. A sua vitória é para compartilhar com o irmão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmão, tenha um coração de compartilhar a sua vitória. Louvado seja Deus. Vamos terminar? Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, irmão, feche seus olhos. Deus deixou um bem precioso. E esse bem deve ser cultivado e defendido. Com consequência, teremos gerações que, firmadas em Deus, serão legado para outras gerações abençoadas e abençoadoras. Tema da mensagem: lute por sua família e Deus te dará a vitória. Senhor Deus, colocamos, Senhor, nossas famílias nas tuas mãos. Senhor, sabemos que o inimigo tem tentado de todas as formas, Senhor, levar cativo as nossas famílias, Senhor. Mas nos reveste com as suas armaduras, Senhor. Ó Deus, coloca a família de cada um aqui nas tuas mãos, que o Senhor venha brindar, Pai, a vida de cada um familiar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que todo o mal, Senhor, que tem colocado cativo um dos nossos entes queridos, Senhor, ó Deus, seja na dependência química, seja no alcoolismo, seja, Senhor Deus, na prostituição, seja, Senhor, na enfermidade, Pai, em nome de Jesus, põe essas vidas em liberdade, Pai, em nome de Jesus, e traga de volta, Senhor, aquele que se perdeu para os seus apriscos. Abençoe, Senhor, cada família aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?